Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lares Maia. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Irandim, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Por favor, Irandim. Boa noite a todos. Do livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem número 98, chamada e escolha. Sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Emmanuel. Nesse momento, querido Jesus, nós buscamos a Ti, com muita serenidade, com muito equilíbrio, para dar início a este Evangelho, que ele possa levar o fruto do Teu amor a todos os lares e a todos aqueles que estão nos assistindo. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Irandim. E agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e a explanação do Evangelho. Vamos pedir à nossa irmã Fernanda que inicie a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Itens 1 e 2. Parábola do festim de bodas. É com você, Fernanda. Boa noite, Silvia. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram para as ruas e trouxeram todos o que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa.
Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Jesus, ele sempre falava por parábolas. E ele fazia isso para que o povo pudesse entender. Muitos que estavam escutando Jesus estavam ali só por curiosidade. Alguns estavam ali sim para aprender os seus ensinamentos. Só que como eram pessoas simples, falando por parábolas era mais fácil o entendimento. Nessa parábola, ele fala que o reino dos céus é como uma festa e somos convidados a entrar neste reino, nessa festa. E quem nos chama para essa festa são os enviados de Deus, que foram tantos, né? Primeiro Abraão, que ele é o primeiro patriarca bíblico e o fundador do monoteísmo. Depois veio Moisés, que libertou o povo hebreu da escravidão, e tantos profetas que falavam de Deus. E por fim Jesus. E o que nós fizemos? Recusamos os convites para entrar no reino dos céus. Nós maltratamos e desprezamos os profetas e até crucificamos Jesus. Preferimos viver no nosso mundinho material do que vestirmos na nossa roupa nupcial. Que seria isso, né? Seria preparar nosso espírito para a entrada no reino dos céus. E Jesus conclui essa parábola dizendo: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Onde nascer. Continua a leitura do Evangelho para a gente? Claro, Fernanda. Boa noite a todos. Então, o incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas ainda assim, mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem nesse ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Então, Deus nos chama para a festa, mas esta é uma festa espiritual. Somos sempre convidados, nem sempre levamos a sério. Parece inaceitável, né, que ninguém queira ir à festa do rei. Só que é assim mesmo. Temos sempre uma desculpa, algo mais importante para fazer. E deixamos a festa com Deus por último. A festa, gente, é o reino de Deus, como compara Jesus, onde tudo é alegria,
tudo é perfeito. Quando fala que os enviados do rei foram desprezados e até mortos, ele nos fala dos que querem seguir seus exemplos e são perseguidos, são ignorados e até maltratados por simplesmente desejarem seguir a alegria de viver com Deus e transmitir seus ensinamentos. Nós temos que entender que nós somos os convidados, mas que ao invés de ir para a festa como convidados, preferimos ficar na ociosidade, tomando uma cervejinha, vendo um futebol, um filme, cuidando das coisas materiais e não participando da vida com Deus e para Deus. Seguindo o exemplo aí do nosso amigo Barbosa, visitando os asilos, né? Levando um pouquinho de alegria aos nossos idosos e tantas outras atividades que nós podemos fazer nos nossos momentos de folga do trabalho de casa, não é mesmo? Irandi, continua para nós? Isso mesmo, Dina. Então, continuando a leitura do Evangelho, ele diz: era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendo-se à forma sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. Então, nós percebemos que os hebreus eles tinham um orgulho muito grande por ser o povo escolhido de Deus. Eles foram escolhidos para levar ao mundo a ideia do Deus único. Essa era uma tarefa a ser desenvolvida por aquele povo. Sendo os escolhidos, deveriam propagar Deus como sendo o único e verdadeiro Deus de todos os povos. E o que acontece quando nós somos escolhidos para alguma coisa? Se nós não temos um preparo, o nosso ego cresce, o nosso orgulho extrapola. E isso aconteceu com eles. E fez com que eles se perdessem. Eles sentiam-se maior e melhor que os outros povos e passaram a denominar todos os que não acreditavam no seu Deus de gentios, que significa não hebreu. Essa separação que eles criaram com os povos, longe do mandamento que Deus lhes deu, dizendo que todos somos irmãos e que devemos amar uns aos outros. Por isso Jesus conta essa parábola, onde mostra que o judeu desprezou os profetas e também a ele, que mataram os profetas, que eram os vigilantes da aplicação da lei. Vimos acontecer isso com João Batista, por dizer que Herodes que estava casando com a mulher do seu irmão e que isso não era certo. Ele foi preso e morto. Então, o orgulho de raça desviou o povo do seu compromisso com Deus. E Jesus, então, os adverte que estão praticando a lei de forma somente a demonstrar aos outros. E hoje nós temos isso também. Nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas, temos pessoas assim. Eles são aplicados, carinhosos, educados lá na casa. Mas fora desses ambientes,
eles não trabalham desta forma. O que Jesus nos pede é que vivamos a lei de Deus em toda a sua pureza, em todos os lugares, sejamos verdadeiramente bons para com todos os nossos irmãos, ajudando em qualquer tipo de necessidade que tiverem, seja com atos ou com prece. O que nós precisamos fazer, né, é não seguir estes mandamentos de Deus só da boca para fora. Paulinho, você pode continuar para nós o Evangelho? Dando continuidade à leitura do Evangelho, o mal chegar ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamar a observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal. Eles repeliram a palavra do Messias e o imolaram, perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. A explicação: para esses primeiros que foram convidados para o grande banquete da fé, o ignoraram e o repeliram do entendimento da palavra divina, das promessas feitas por Deus sobre um mundo de amor, paz e união, uma nação próspera onde todos seriam beneficiados, além desses, de toda a posteridade. O fanatismo, a crença sem fé, o orgulho, a maledicência, a superioridade de achar que somos perfeitos, sempre nos impediu do olhar fraterno, da boa nova, da esperança, do bem comum. Com isso, pagamos muito caro, atrasando nossa evolução moral e espiritual. Aí vem uma pergunta: até quando vamos fechar nossos olhos? Até quando vamos persistir nos erros? Ou quantos benfeitores terão que vir para nos resgatar da nossa ignorância e orgulho? Vamos nos preparar, porque a hora está certa e precisamos ser servidores para o progresso de todos e o amor reinar, como Jesus nos ensinou. Por isso, nós temos que sempre estar preparados e procurar nos fundamentar na lei de Deus e nos ensinos de Jesus, porque Ele nos ensinou e nos resgatou, muitas vezes, dos maus entendimentos, das brigas, das intrigas. E hoje estamos aqui ainda perdurando nisso, mas chegaremos ao cume de concluir isso com certeza, com amor. Então, Barbosa, você pode dar continuidade? Com certeza. Boa noite, Paulinho, boa noite a todos. Continuando a leitura do Evangelho, fora contudo injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons ou maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. É muito linda, não é, essa parábola. Jesus era Jesus, né? Porque ele ensinava dessa forma, bem tranquilo, bem suave, e assim fazia com que muitos entendessem. Só não entendiam aqueles que realmente não queriam. E ele trata, nessa parábola, da rejeição do convite feito por Deus e da inclusão dos marginalizados, que até então sequer eram vistos. Essa parte do texto nos mostra que não podemos culpar toda uma população por determinados comportamentos ou ações de alguns. Aponta para os saduceus e fariseus, que eram os líderes religiosos da época, a responsabilidade pelos acontecimentos. Seriam eles acusados de sacrificar os interesses da população devido ao seu orgulho, fanatismo e incredulidade. Jesus usa essa metáfora para mostrar como eles se afastam da comunhão com Deus e rejeitam a mensagem divina. Ao ordenar que sejam convidados todos os que forem encontrados nas encruzilhadas, ele nos mostra que o convite foi extensivo a todos, e além dos judeus, independente de suas condições morais e sociais. E esta era a missão de Jesus, era levar a palavra a todas as nações. Ele não discriminou.
judeus, saduceus, gentios, hebreus. Não, ele levou a palavra a todos. Essa era a missão dele. Enfim, o texto refere-se ao tema rejeição por parte dos líderes religiosos da época. A mensagem de Jesus e contrasta com a aceitação por parte das pessoas simples e muito marginalizadas na época. Nos dá a ideia de que a salvação está disponível para todos, independente de sua origem ou condição, desde que aceitem e acolham a palavra e os ensinamentos de Deus. Silvia, continua para a gente aí o Evangelho? Vamos dar continuidade. Mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então, e dessa forma, os hipócritas, os que promovem e executam lutas fratricidas, desuniões e perturbações, os egoístas, os orgulhosos e vaidosos, os falsos profetas e falsos cristos, oportunistas e embusteiros, que enganam as pessoas sobre a aparência de bondade e de religiosidade, os que se mantêm indiferentes ao sofrimento do próximo e que fazem barganha com as coisas celestiais para obtenção de vantagens materiais, todos eles serão retirados da festa por não vestir o traje nupcial, por não serem puros. A veste nupcial, ela simboliza o caráter que deve possuir todo aquele que for considerado um convidado digno de comparecer ao casamento. Tais criaturas serão conduzidos a reencarnações dolorosas, representadas no texto como trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então vamos a um exemplo. Sabem a expressão de lobo em pele de cordeiro? Uma pessoa que aparenta ter boa índole, mas na realidade é má, desonesta, falsas, que tentam ludibriar os demais na tentativa de obter vantagens sobre os outros, sendo que neste processo não consideram os sentimentos do outro, não sabem ter respeito pelo outro. Aqui sim haverá prantos e ranger de dentes. E também podemos ver aqueles que nos ambientes religiosos são todos cheios de paciência, compreensão, carinho, mas que fora desses ambientes agem com violência, desrespeitam e humilham seus irmãos, seja no lar ou fora dele. Todos estes não vestem a túnica nupcial e não serão admitidos no reino de Deus. Bem, amigo, foi o último item do Evangelho e nós chegamos então ao final do nosso Evangelho. E eu peço agora ao nosso irmão Barbosa que faça a prece final e a fluidificação das águas. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, nós aqui, nossos ouvintes em seus lares, juntamente com todos os nossos irmãos espirituais, e que a espiritualidade amiga fluidifique esta água que foi colocada em nossas mesas por nós e por nossos irmãos que estão em casa, e que essa água nos fortaleça, nos cure de todo o mal que haja em nosso corpo, e que o Mestre Jesus esteja presente no lar e na vida de cada um que está conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Barbosa. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda às 18 horas.